crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula de hoje. Vocês sabem em que mês nós estamos? Nós estamos no mês de agosto. No mês de agosto é comemorada várias datas comemorativas muito importantes. Quais são, vocês sabem? O Dia dos Pais, o Dia do Estudante e o Dia do Folclore Brasileiro. Então, dia 22 de agosto, que é agora sábado, é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. E vocês sabem o que é folclore? Folclore é o conjunto de expressões populares que vão de geração em geração. Como assim? Músicas, lendas, brincadeiras, comidas típicas, tudo isso faz parte do folclore. E eu trouxe uma lenda muito conhecida por vocês, que é a lenda da mula sem cabeça. E para a gente entender essa historinha, eu trouxe uma música bem divertida para vocês. Vamos ouvir? Oiê, oiá, a mula vai chegar. Oiê, oiá, ela pode te queimar. A mulher que namora padre pode se transformar numa mula sem cabeça. Oiê, oiê, ela vai me assustando, correndo por todo lugar, soltando fogo pelo pescoço. Oiê, oiê, oiá, a mula sem cabeça pode te assombrar. É folclore brasileiro, vamos todos cantar. Oiê, oiá, a mula vai chegar. Oiê, oiá, ela pode te queimar. Tá vendo aí? Essa daí é a música da mula sem cabeça. Então vamos agora ouvir um pouco sobre a lenda da mula sem cabeça. A lenda conta que quando a mulher tivesse desejos por um padre, ou mesmo se casasse com ele, ela sofreria uma maldição que a transformaria em uma mula, com fogo saindo de seu pescoço, por isso ela recebe o nome de mula sem cabeça. Sua maldição faz com que às noites de quinta-feira a jovem se transforme na mula, correndo pelas matas, atacando tudo que aparecer pela frente e soltando fogo. Essa criatura possui ferraduras de ouro e prata, e apesar de não possuir cabeça, é possível escutar seu relincho alto ou seus gemidos de mulher. Apenas quando o galo cantar pela terceira vez na manhã de sexta-feira, a mula sem cabeça volta a se tornar uma jovem, exausta e cheia de marcas e arranhões. Então ela fica em sua forma até chegar na próxima quinta-feira, quando novamente a maldição a transforma em mula sem cabeça, lhe fazendo pagar por seus pecados. E o encanto só pode ser quebrado se alguém retirar os freios da boca da mula, ou então se alguém a ferir, tirando-lhe sangue. Uma só gota já é o suficiente. A maldição também pode ser retirada pelo padre, mas para isso ele deve amaldiçoá-la 7 vezes antes de cada missa que ele celebrar. Na hora que o encanto é quebrado, a mula sem cabeça volta a se transformar em uma mula. Tá vendo aí essa lenda como é legal? Pois é, a mula, ela era uma mulher que casou-se com um padre e foi amaldiçoada, e todas as quintas-feiras ela se transforma nessa mula que no lugar da cabeça jorra fogo. E só pode ser quebrada essa maldição se alguém pular no pescoço dela e arrancar o freio da boca dela. Dessa forma pode ser quebrada a maldição. E aí, gostaram da lenda? Agora nós vamos para a explicação da atividade de hoje. E hoje, como é quinta-feira, nós estudamos matemática. E hoje nós vamos estudar os numerais, só que é os numerais diferentes. Vamos estudar os numerais ordinais. O que são numerais ordinais? Numerais ordinais são os números que indicam ordem dos objetos, das pessoas em um determinado lugar. Por isso eles se chamam números ordinais, porque indicam ordem e como estão organizados. Todos os numerais ordinais, ele vem acompanhado deste símbolo aqui, ó,
dessa bolinha e desse tracinho embaixo. Vamos lá aprender os numerais ordinais. Quando eu tenho o numeral 1, essa bolinha e esse tracinho embaixo eu chamo primeiro. Quando eu tenho o 2, a bolinha e o tracinho eu chamo segundo. Quando eu tenho 3, a bolinha e o tracinho eu chamo terceiro. Quando eu tenho 4, a bolinha e o tracinho eu chamo quarto. Quando eu tenho 5, a bolinha e o tracinho eu chamo quinto. Quando eu tenho 6, a bolinha e o tracinho eu chamo sexto. Quando eu tenho 7, a bolinha e o tracinho eu chamo sétimo. Quando eu tenho o 8, a bolinha e o tracinho eu chamo oitavo. E quando tem o 9, a bolinha e o tracinho eu chamo de nono. Vamos lá, mais uma vez. Primeiro, segundo, repete baixinho. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Mas os números ordinais não acabam aqui no nono, não. Eles vão muito mais adiante. Os números ordinais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Como, por exemplo, na fila que a gente faz para ir ao banheiro, para ir ver um vídeo, na sala de cinema, brincadeiras, quando a gente chega em primeiro, chega em segundo. Nos prédios, nas cidades grandes, a gente tem prédios que são divididos por andares, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia. E como exemplo, para a gente entender melhor, aqui nós temos uma fila. As crianças estão indo para a sala. Qual é a cor da camisa do menino que está em segundo lugar? Primeiro, segundo. Laranja, muito bem. O menino de camisa laranja está no segundo lugar. O menininho de camisa amarela está em qual lugar? Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O menininho de camisa amarela está no quinto lugar. A menininha que está com ursinho, ela está em qual lugar? Vamos lá? Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. A menininha do ursinho está no quarto lugar. E qual é a camisa? Qual é a cor da camisa do menininho que está no terceiro lugar? Primeiro, segundo, terceiro. Então, o menininho de camisa azul está no terceiro lugar. Qual é a cor do cabelo do menino que está em primeiro lugar? E exatamente, o cabelo dele é louro. Ó, esse menininho aqui, que está de cabelo louro, ele está no primeiro lugar. Outro exemplo que a gente tem aqui é nas corridas, nas grandes competições, quando as pessoas competem, a gente sabe que elas ganharam porque tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, que indicam os lugares que eles ficaram na corrida. E eles ganham medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar, que indica a ordem que as pessoas ganharam, que é os prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar. E agora que nós entendemos o que são números ordinais, vamos para a atividade de hoje, que está na página 170 e 171. Na página 170, diz assim: escreva nas casinhas os números ordinais que faltam. Aqui nós temos o primeiro, segundo, depois do segundo vem o terceiro. Vamos colocar o 3, a bolinha e o tracinho embaixo. Depois do terceiro tem o quarto, já está escrito aqui. Depois do quarto vem o quinto, que é o 5, a bolinha e um tracinho. Depois do quinto vem o sexto. Depois do sexto vem o sétimo, que é o 7, uma bolinha e um tracinho. Depois do sétimo vem o oitavo. Depois do oitavo vem o nono, que é o 9, a bolinha e o tracinho. Aqui embaixo diz assim: observe as bandeirinhas a seguir
Conte da esquerda para a direita e pinte de azul a terceira e a quinta bandeirinha. Vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nona bandeirinha. Nós vamos pintar primeiro de azul, da cor azul, a bandeirinha, a terceira bandeirinha e a quinta bandeirinha. Primeiro, segundo, terceiro, então vamos pintar de azul. Quarto, quinto, nós vamos pintar a quinta também. A terceira e a quinta bandeirinha da cor azul. De vermelho, vocês vão pintar a segunda e a sexta bandeirinha. Primeiro, segundo, vou pintar a segunda de vermelho, terceiro, quarto, quinto, sexto. E a sexta bandeirinha de vermelho. De amarelo, vocês vão pintar a quarta e a oitava. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. De amarelo, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E a oitava de amarelo. A quarta e a oitava de amarelo. De verde, vocês vão pintar a sétima e a nona. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. A sétima de verde e oitavo, nono e a nona de verde. E sobrou a bandeirinha 1. Vocês vão pintar da cor que vocês quiserem, tá bom? Mas tem que seguir essa ordem de pintar de acordo com a legenda aqui em cima. Depois, aqui embaixo diz assim, ó. Qual bandeirinha não foi pintada? Qual foi a bandeirinha que não foi pintada? A gente acabou de falar. A primeira. Então, você vai escrever aqui no lado o número ordinal que corresponde à posição dela no varal, que é a primeira. A primeira, ela é escrita assim, ó, o 1, uma bolinha e um tracinho embaixo. Dá pra ver? O 1, a bolinha e o tracinho. Na página 171, diz assim, risque o desenho que está na posição correspondente ao número ordinal da etiqueta. Aqui nós temos alguns grupos e aqui no comecinho temos um numeral ordinal que representa. Por exemplo, aqui nós temos o 3, a bolinha e o tracinho, que representa o terceiro. Então, nós vamos contar e vamos riscar o avião que está em terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro. Então, nós vamos riscar, ó, só passar um traço. Aqui no segundo conjunto, nós temos o conjunto de canoas. E aqui tem o numeral 5, a bolinha e o tracinho, que indica quinto. Então, nós vamos contar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E riscar a canoa do quinto lugar. Aqui, nós temos um conjunto de uma filinha de ônibus. Então, aqui tem o numeral 1, a bolinha e o tracinho, que indica primeiro. Então, nós vamos riscar o ônibus que está em primeiro lugar. Primeiro, então vamos riscar. Aqui nós temos o conjunto de trens. E aqui nós temos o 4, a bolinha e o tracinho, que indica quarto lugar. Então nós vamos contar e vamos riscar o trem que está em quarto lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então nós vamos riscar. E por último nós temos o conjunto de barcos. E aqui, dentro na etiqueta aqui, nós temos o 2, a bolinha e o tracinho, que indica segundo. Então, nós vamos riscar o segundo barquinho, ó. Primeiro, segundo. Vamos riscar o segundo. E aqui, vocês vão colocar uma linha, fazer o nome completo, bem bonito, com espaçamento, com a letra tudo do mesmo tamanho. E aqui em cima, a mamãe vai colocar a assinatura dela e a data de hoje, tá bom? Então, a aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês resolvam a atividade com muito capricho, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!